Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 1º de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos a seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntaram-lhe Jesus. Pergunta-lhes Jesus: Quantos pão tendes? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e abençoou-os. Depois os partiu, e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus disse: Tenho compaixão desse povo. Que lindo o Evangelho dessa quarta-feira, desse 1º dia do mês de dezembro. Nós podemos tirar tantas e tantas reflexões com o que Jesus nos apresenta. Mateus tem a preocupação de trazer uma segunda multiplicação dos pães. Só Marcos e Mateus traz essa experiência nova dentro do Evangelho. E nós podemos olhar tudo isso que acontece nesse cenário desse Evangelho, olhando para um ensinamento bíblico, um ensinamento teológico, como nós também podemos colocar isso que Mateus nos traz hoje para a nossa vida. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus, a palavra que vem até nós, ela tem que, de alguma maneira, trazer o efeito que é proposto. E aí, cabe a nós tentar abrir o nosso coração da maneira como quisermos, para que a palavra caia num terreno preparado, num terreno em que queira receber uma semente e que aquela semente possa germinar no coração. Esse Evangelho, um olhar teológico, percebemos que Mateus quer nos trazer a multiplicação de pães de um novo povo. Na primeira multiplicação, onde os 4 evangelistas trabalham, sabemos muito bem que aquela multiplicação foi direcionada para a conversão dos judeus. Nessa segunda multiplicação, Jesus faz com que aquele povo receba a graça desta multiplicação. E que povo é esse que Mateus e Marcos nos apresenta neste momento? É o povo pagão. E o que o evangelista nesse momento quer nos apresentar? Que todos nós temos acesso a esse Cristo.
todos nós que comemos desta carne e bebemos deste sangue, sairemos saciados. Jesus veio para todos aqueles que querem de coração buscá-lo. Quando olhamos de uma maneira em que precisamos colocar em prática na nossa vida, olhamos também para as necessidades que Jesus olha para nós. Ele sabe muito bem que nós precisamos da cura física, nós precisamos restabelecer nossa condição física para que então possamos de uma maneira maior amar a esse Jesus. E com isso, nesse primeiro momento, o evangelista traz para nós a cura de todos os tipos de doença. Só esse Jesus tem esse poder de fazer com que cegos vejam, que coxos andem, que surdos ouçam. Só Jesus tem o poder de curar o nosso corpo, restabelecer a nossa condição para que nós possamos ter uma vida nova. Mas, na continuação desse evangelho, percebemos também que o evangelista nos traz essa multiplicação, aonde começa dizendo que Jesus tem compaixão dessa multidão. Do mesmo modo como Jesus teve compaixão daquele povo que procurava ver Jesus, em que de alguma maneira se penitenciava para estar presente de Jesus. E isso é um ponto que nós precisamos buscar, a penitência, buscar o jejum, buscar a oração, porque após disso, quando no momento certo vamos nos despedir, esse Jesus nos traz um alimento para que nós não desfalecemos no caminho, para que nós não voltemos atrás na vida em que nós estávamos. Esse Jesus traz esse alimento de uma maneira para que nós não olhemos para trás, e sim para a vida nova. A multiplicação dos pães, as curas, são grandes pretextos para apresentar um Jesus no Evangelho. Mas nós sabemos bem que tudo isso que é apresentado no Evangelho é para dizer que Jesus nos ama em todas as nossas necessidades, seja ela numa necessidade física, seja ela numa necessidade espiritual. Jesus é a fonte de toda salvação. Jesus é a fonte da vida nova. Jesus é o grande motivo da nossa existência. Se hoje o nosso coração se sente de alguma maneira triste, entregue esse coração a esse Jesus. Se algo em seu corpo dói ou te impede de ser feliz, te impede de realizar, entrega essa necessidade a Jesus. Se hoje algo está desfalecendo toda a sua fé, está desfalecendo toda a sua energia, toda a sua vontade de seguir o caminho, entregue a Jesus, porque Ele dará a cura, Ele dará a libertação, Ele dará a salvação. Que evangelho lindo! Jesus olha para nós com amor, um amor que só Ele consegue trazer. O que nós precisamos é estar próximos a Ele, quanto tempo for necessário, porque no momento certo, Ele irá nos despedir para que sigamos o nosso caminho, e então estaremos preparados para louvar e glorificar o santo nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira e que esse mês de dezembro, que iniciamos no dia de hoje, seja um mês de preparação para recebermos a Jesus
junto com todos aqueles que esperam no Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã.